Boa tarde, amigos. Aqui estamos de volta novamente. Eu sou Renato, sou CEO e consultor de segurança da INETSEC. Como havíamos falado na primeira aula, essas aulas são parte de um projeto social que estamos desenvolvendo em Caldas Novas para adolescentes que são assistidos pela ação social, certo? E nós gostaríamos de dividir o nosso conhecimento com esses adolescentes para que eles possam desenvolver, crescer profissionalmente, aprender uma profissão e poder exercer sua profissão com dignidade e recebendo um salário justo para que possam sair da situação em que estão. É certo? Inicialmente nós começamos esse projeto presencial. Nós passamos algumas semanas lá, tá certo? Mas chegou a hora, infelizmente, de voltar ao meu trabalho. Então, eu decidi gravar as aulas e fazer este curso, um curso virtual, onde pode abranger muito mais pessoas, muito mais gente, e muito mais pessoas podem se beneficiar em teu aprendizado. Tá certo? Hoje nós vamos falar sobre a história do computador, né? Olha, uma vez você tendo sido guiado, né, você pode desenvolver seus conhecimentos utilizando a internet. Ferramentas que você pode utilizar para desenvolver seus conhecimentos, uma vez tendo a base, são a Wikipedia, né, e o YouTube. Wikipedia, ela tem informações praticamente sobre tudo, que você lê, desenvolve e aprende sobre vários assuntos, especialmente tecnologia. YouTube tem vídeos gratuitos de pessoas que querem passar seus conhecimentos, né? E com isso você pode aprimorar, aprender a técnica, né? Então, nossas aulas vão dar a você um conhecimento básico, tá certo? Mas se você quer aprofundar seus conhecimentos e aprimorar sua técnica, então as ferramentas estão aí à sua disposição. São todas gratuitas, tem muito material muito bom, tá certo? E claro que nós vamos ensinar as técnicas de como montar e desmontar um computador. Claro, certo? Mas tem muitas coisas que a gente é difícil de passar, tá certo? Então você vai ter que procurar se aprofundar e ler e pesquisar, porque a tecnologia ela desenvolve muito rapidamente. Muitas coisas que nós utilizávamos na década de 90 não são utilizadas mais. Inclusive muitas coisas também que desenvolveram nos anos 2000, logo no início, também já são obsoletas hoje, tá certo? Então, para você manter seu conhecimento atual, você vai ter que pesquisar, você vai ter que ler, você vai ter que aprender com a internet. É seu amigo, tá certo? Então vamos lá, a história do computador. Nós aprendemos que o computador é um equipamento eletrônico que foi desenvolvido para ajudar a processar informações. E as informações entram e são processadas e transformam-se em dados, tá certo? Mas como foi que surgiu o computador, né? Bom, vamos lá. O computador, hoje em dia, como nós vemos, está em todo lugar, é muito comum, né? Mas nem sempre foi assim, tá certo? Nem sempre foi assim. O primeiro computador, tá certo? Primeiramente, o computador teve um desenvolvimento muito lento, né? Tem uma evolução de 5.000 anos, né? Mais ou menos, tá certo? E continua sendo desenvolvido e aperfeiçoado, tá certo? Mas disse que o primeiro computador foi um equipamento chamado ábaco, né? E esse equipamento surgiu mais ou menos 5.500 anos antes de Cristo, certo? O ábaco por si só não era um computador, tá certo?
Não da forma que a gente conhece hoje em dia, tá certo? Mas ele ajudava a fazer cálculos e por isso também pode ser considerado uma calculadora, né? Um computador é utilizado para computar dados, números, ou seja, fazer cálculos muito rapidamente e obter os resultados de forma precisa e correta ou quase que instantânea, certo? Bom, a necessidade de fazer cálculos matemáticos é exatamente o que nos levou a desenvolver uma forma de fazer esses cálculos mais rapidamente. Porque se você pensar, né, vamos fazer esses cálculos aqui complicados num pedaço de papel, né? Quantos pedaços de papéis vão ser precisos e quanto tempo vai ser preciso? Mas se você entrar os dados no computador, ele te dá o resultado muito rapidamente, tá certo? Então, por isso chegou-se ao ábaco, pela necessidade de fazer cálculos, né? Isso aqui, ó, como nós vemos, o ábaco é uma régua, né, que tem esses círculos, cada um círculo tem vários pedaços de metal em paralelo, né, e esses círculozinhos agarrados, né, conectados aos pedaços de metal, né, tá certo? E aí, para fazer os cálculos, você vai movendo essas peças e ele vai te dando, vai fazendo o processamento, né? Que, na realidade, o ábaco ele só tem duas operações, né? Que é a adição e a subtração. Então, ele é muito comum, mas para aquela época era bastante útil e avançado, tá certo? E as áreas que tinham bastante necessidade era o comércio e a construção, pois requer processamento de números muito rapidamente, né? Para você comercializar, você precisa saber quanta carga você tem, quanto você vai vender, e o percentual, e por aí vai. A mesma coisa a construção. Os cálculos que uma construção civil precisa são muito complexos e extensos. Então, para fazer de mão, demora muito, né? Então, um equipamento é muito útil para acelerar o processo. Tá certo? Então, hoje em dia nós temos o processador, né, que a gente chama de CPU, que é Central Processing Unit, ou unidade de processamento central de um computador moderno, trabalha fazendo adições muito rapidamente e com isso ele pode fazer qualquer cálculo muito rapidamente, certo? Então o ábaco foi o primeiro, tá certo, computador que se tem conhecimento e surgiu há 5.500 anos atrás, antes de Cristo, tá certo? Então, logo em seguida veio a régua de cálculos, tá certo? Durante muito tempo continuou-se utilizando o ábaco e este continuou sendo desenvolvido e aperfeiçoado, mas houve uma necessidade de se fazer cálculos ainda mais complexos, tá certo? E por volta de 1300 a 1600 depois de Cristo, um padre inglês chamado William Oughtred criou uma tabela, tá certo? E essa tabela foi muito legal para efetuar cálculos grandes e mais complexos, tá certo? E aqui você vê esta tabela, tá certo? As pesquisas e desenvolvimentos continuaram e chegamos à máquina Pascal. A régua de cálculos era muito útil, mas as necessidades continuaram crescendo e foram mudando ao passar do tempo. E os equipamentos que supriam nossas necessidades na época, né, logo em seguida, ao passar do tempo, já eram obsoletas, já eram ultrapassadas. E por isso fazia-se a necessidade de continuar o desenvolvimento e as pesquisas
para o desenvolvimento, tá certo? Para que se desenvolvesse produtos melhores, mais rápidos e mais precisos, tá certo? A régua de cálculo, extremamente útil, tá certo? Mas as necessidades, como eu disse, foram mudando e os equipamentos que supriam as necessidades, logo após um certo tempo, já não supriam mais e foram surgindo equipamentos novos. E por volta de 1640, o matemático francês Blaise Pascal criou o que conhecemos hoje como a primeira calculadora mecânica, a máquina Pascal. Vamos lá dar uma olhada nela. Olha aí, é uma caixa, tá certo, metálica com várias rodinhas, tá certo? E que funcionava com rodinhas interligadas que giravam para realizar os cálculos. A visão, ou seja, a ideia, era desenvolver uma máquina que conseguisse realizar as 4 operações matemáticas, né, que seriam adição, subtração, divisão e multiplicação. Infelizmente, né, a máquina Pascal só conseguia realizar operações de adição e subtração. Por este motivo, infelizmente, ela não teve êxito. Mas ela se tornou bastante importante, que nós vamos ver em seguida, né? Seguindo os mesmos passos, um cientista alemão chamado Gottfried Leibniz conseguiu melhorá-la e, finalmente, criou uma máquina baseada na máquina de Pascal que efetuava a soma, a divisão e raiz quadrada. Veja que melhoramento, né? Uma máquina que só fazia adição e subtração, agora já realiza soma, divisão e raiz quadrada, né? E os avanços tecnológicos continuaram e chegamos a uma outra máquina, a máquina de diferenças ou engenho analítico, que foi criada, desenvolvida por um inglês, cientista, chamado Charles Babbage. Essa máquina foi desenvolvida por volta de 1820. Tá certo? Um artigo científico foi publicado que tinha o potencial de revolucionar tudo até então que existia na era de cálculos eletrônicos. O cientista Charles Babbage disse que sua máquina poderia realizar diversas funções e de forma muito simples. E ele chamou essa máquina de máquina diferencial. Veja, essa é a máquina. Se você procurar... A imagem aqui não está muito boa, mas se você procurar na internet, você vai ver todos os exemplos em melhor detalhe, tá certo? E você pode pesquisar muito mais sobre cada uma dessas máquinas e se aprofundar seu conhecimento utilizando o Wikipedia. Tem informações muito detalhadas sobre essas máquinas, tá certo? Então, começou-se a falar da máquina de Babbage e que suas ideias estavam muito à frente da época. Mas uma coisa que o deteve foi a falta, infelizmente, né, de capital, dinheiro. Que infelizmente só teve o êxito, ou vamos chamar êxito, após muitos e muitos longos anos, tá certo? Olha, muitos anos depois, por volta de 1837, Babbage finalmente lançou a máquina analítica. Esta máquina aproveitava todas as ideias que foram desenvolvidas ao longo dos anos. Estas máquinas eram muito avançadas para a sua época e utilizavam cartões para receber informações, fazendo uso de registros. E com isso, a precisão de seus cálculos chegava a 50 casas decimais. Certo? Infelizmente, ele não conseguiu implementá-la por completo, pois a falta de dinheiro e as limitações tecnológicas da época não permitiram. Você vê, né? Ele teve uma ideia que na época era considerada muito avançada para sua época, né? E como as tecnologias da época, as tecnologias existentes da época não eram tão desenvolvidas, ele não pôde concluir a sua máquina, né? A sua ideia. Você vê, cada ideia leva ou gera várias outras ideias que vão construindo, como se fosse uma casa, né? Utilizando os tijolos, e cada ideia é um tijolo, e aí você vai juntando esses tijolos e vai formando a casa, e no final todos os tijolos juntos
você tem o quê? Uma casa, né? E é isso que as ideias são, tijolos para construir, tá certo? Hoje em dia você vê a tecnologia de fazer com que os equipamentos eletrônicos se tornem pequenos, tá certo? Começou no Japão e foi desenvolvida e aprimorada, e hoje nós temos equipamentos eletrônicos minúsculos, né, que a gente chama de nano, né, graças ao desenvolvimento e às pesquisas japonesas, né? Vamos chegar lá, mas vamos voltar à babagem, tá certo? Então, infelizmente ele não conseguiu implementá-la por completo por falta de dinheiro, né? E as limitações tecnológicas, infelizmente. Mas a contribuição do Babbage foi enorme para o computador moderno de hoje. As ideias continuaram a fluir e o desenvolvimento continuou. E todos os desenvolvimentos anteriores continuaram a ser úteis no desenvolvimento e no crescimento das tecnologias que temos hoje, tá certo? Chegamos a uma teoria muitíssimo importante para o computador atual, tá certo? Que é a teoria de Boole, tá certo? Dizemos que Babbage é o precursor, vamos chamá-lo de vovô do computador. Se levarmos em conta o desenvolvimento de arquitetura de hardware, já o matemático George Boole criou o que chamamos de lógica, tá certo? Porque o computador ele precisa de duas partes para funcionar. Ele precisa da parte física, que é o hardware, e da parte lógica, que é o software. Mas para se implementar o software, é preciso uma série de outras coisas, tá certo? E nós vamos aprender, tá certo? Por volta de 1850, Boole desenvolveu um sistema simples, lógico, que reduzia a representação de valores através de dois números apenas, o 0 e o 1. Então, é o seguinte, é que em um computador, o computador só entende a linguagem que a gente chama de binária, tá certo? Ou sinais elétricos, tá certo? E cada sinal elétrico é representado por dois valores, 0 ou 1. E esta é a linguagem booleana, né? De 0 e 1, tá certo? E o 0 representa o desligado e o 1 representa o ligado, tá certo? Quando você quer dizer que uma coisa é verdadeira ou falsa, tá certo? Então, você tem dois valores, o 0 e 1. É verdadeiro? 1. É falso? 0. Ou vice-versa, né? Então, notinha aí. Este conceito é muito importante para o computador moderno, pois é através dele que todas as informações são representadas no computador. Ou seja, o computador só entende zeros e uns. O 0 representa um estado de desligado para o computador e o 1 representa o estado de ligado. Vamos aprender sobre isso mais adiante no nosso curso, tá certo? Então vamos lá, guardem essa teoria aí, a teoria de Boole. E 0 e 1, tá certo? Que é a linguagem do computador, que é a linguagem binária. Aí veio logo em seguida uma máquina que ficou conhecida como a máquina de Hollerith. Lá atrás vimos que a máquina de Babbage utilizava cartões. E vejam que esta nova máquina utiliza esta mesma ideia inicial e desenvolve ela ainda mais. O conceito de cartões nasceu e a máquina de tear programável foi inventada e utilizada no primeiro censo dos Estados Unidos, por volta de 1890. Nesta época, o cientista Herman Hollerith desenvolveu a máquina que aceitava todo este processamento de computação de dados, que acelerava no caso, né? Acelerava todo esse processamento de dados. Então, é interessante isso porque, tá certo? Os cartões começaram a ser utilizados e falamos aqui do censo, né? Dos Estados Unidos, tá certo? Então, ao invés de utilizar papel e caneta, os agentes, né, do censo utilizavam cartões que perfuravam as opções que desejavam marcar. Por exemplo, tem duas perguntas. Você é casado ou solteiro, né? E duas
caixinhas onde você perfura onde está a resposta certa. Casado ou solteiro. Se você é casado, então você perfura na opção onde indica casado. Aí quando você chega no computador, a parte que não está furada, ele vai ler como 0. E a parte que está furada, ele vai ler como 1. Entendeu? Que a resposta é positiva. Ah, é casado? Então ele computa. Entendeu? Então, com esta máquina, o que demorava anos para calcular e processar, começou a demorar apenas 1/3 do comum. Isto foi uma revolução na área de informação e processamento de dados. Dados são todas as informações armazenadas em um computador que são processadas. Certo? Com todo esse sucesso que estava na máquina, que esta máquina obteve, Hollerith fundou a primeira empresa de computação da história, a IBM. A IBM também é a inventora do computador pessoal. Tá certo? E os inventos não param, né? Passamos por vários desenvolvimentos tecnológicos e por volta de 1940, olha aí, nasceu o ENIAC. Né? Por volta de 1946 houve uma revolução no mundo dos computadores e o lançamento do computador chamado ENIAC, Electrical Numerical Integrator and Calculator, né? Ou seja, é uma máquina que calcula números, né, eletronicamente, tá certo? Aqui vocês veem, tá certo? Essa foto é bastante pequena, mas eu aconselho vocês a, como eu disse, procurar na internet e leem sobre esta máquina, tá certo? Para se aprofundar um pouco, para adquirir mais conhecimentos, porque, vamos dizer, você se transforma num profissional e um dos seus clientes começa a conversar sobre a história. É interessante você saber e poder explicar e poder conversar com seus clientes ou com as pessoas de modo geral, né, sobre esses equipamentos, né, para mostrar que você tem um conhecimento, não só apenas o conhecimento de como consertar o computador, mas também como o computador evoluiu e como chegamos até ele hoje, né? Então, essa máquina foi desenvolvida pelos cientistas John Eckert e John Mauchly. Esta máquina era mais ou menos 1000 vezes mais rápida que as outras da mesma época. A diferença principal ou inovação nesta máquina é a computação digital, ou seja, operações eram realizadas sem a necessidade de movimentar peças manualmente. Isto foi uma verdadeira revolução. Olha, a segunda geração, por volta de 1959 a 1964. Na segunda geração, houve a substituição das válvulas eletrônicas por transmissores, o que diminuiu em muito o tamanho do hardware. A tecnologia de circuito impresso também foi criada, evitando que os fios e os cabos elétricos ficassem espalhados por todo lugar. É possível dividir os computadores desta geração em duas grandes categorias: supercomputadores e microcomputadores. Olha aí, um supercomputador, o IBM 7030, era grande. Antigamente os computadores tomavam espaço de um quarto, enormes. Então, eles não tinham teclados, não tinham monitores. Para entrar dados neles alguns é preciso cartões, outros precisam botões e várias formas. E também eles precisavam de muito, um poder elétrico muito grande, então não gastava muita energia, tá certo? O IBM 7030, também conhecido por Stretch, foi o primeiro supercomputador lançado na segunda geração, desenvolvida pela IBM. Seu tamanho era bem reduzido comparado com máquinas como o ENIAC, podendo ocupar somente uma sala comum. Imagina, se este ocupava uma sala comum, imagine o ENIAC, quantas salas não ocupava, né? Eram enormes, e para manter esses computadores, né? E quando quebrava, meu Deus, era um Deus nos acuda, né? Hoje em dia você vê computadores como o Raspberry Pi, tudo integrado e muito fácil.
Seu tamanho era bem reduzido comparado com máquinas como o ENIAC, podendo ocupar somente uma sala comum. Ele era utilizado por grandes companhias, custando em torno de 13 milhões de dólares na época. Imagina, com 13 milhões de dólares, hoje em dia, empresas podem montar uma rede de computadores extremamente poderosa, extremamente complexa, extremamente redundante, extremamente potente. Né? Você nem gasta 13 milhões para montar uma rede. Certo? Passamos por várias gerações de computadores até chegar ao computador PC moderno, o que nós chamamos computador pessoal, que foi desenvolvido pela IBM. Por volta dos anos 80, olha, Microsoft e os processadores CPU da Intel. Então, por volta dos anos 80, a Microsoft, né, e a Intel surgiram, são duas empresas grandes da área de tecnologia. A Microsoft é uma empresa que desenvolve softwares e a Intel desenvolve processadores, placas-mães, entre outras coisas, tá certo? Mas a Intel é mais famosa por desenvolver processadores, Pentium e por aí vai, tá bom? Então, vamos lá. Bill Gates fundou a Microsoft. A Microsoft foi contratada pela IBM para desenvolver um sistema operacional. O que é um sistema operacional, tá certo? Veja só, como eu havia falado, o computador é um conjunto de hardware, que é a parte física que nós tocamos, e software, tá certo? O software é a parte que controla o hardware. Sem o software, não podemos interagir com o computador e ele não pode processar informações, não pode receber informações. Tá certo? Então, o sistema operacional é um programa que entende como falar a linguagem do hardware. Tá certo? Ele se comunica diretamente com o hardware. Quando você instala, por exemplo, programas tipo Word, Office, Internet Explorer, Google Chrome, tá certo? Você instala em um sistema operacional. E toda operação que o programa, que você instrui o programa a realizar, o programa se comunica diretamente com o sistema operacional. E este, por sua vez, se comunica com a parte física, o hardware. Por exemplo, vamos dizer que você está digitando um texto no programa da Microsoft chamado Word, certo? Então, você digitou o texto e você quer salvar esse texto no que nós chamamos de disco rígido, tá certo? Que é um equipamento eletrônico onde nós armazenamos os dados permanentes, tá certo? E esses dados são armazenados de forma eletrônica, tá certo? Uma superfície magnética, tá certo? Então, para que o Word possa salvar o arquivo que você acaba de digitar, ele precisa se comunicar com o sistema operacional e este, por sua vez, acionar o disco rígido, procurar por uma área onde não haja arquivos, uma área livre, tá certo? E salvar o arquivo nesta área. Se você, após salvar o arquivo, você quer imprimir o arquivo, então o que é que você faz? Primeiramente, você precisa ter uma impressora, que, novamente, é um equipamento eletrônico, é um equipamento físico, tá certo? Que se conecta ao computador. E, por sua vez, todo equipamento que se conecta ao computador, ele precisa de um softwarezinho que a gente chama de driver, que é para controlar o equipamento. É o que entende a linguagem direta do equipamento. Então, a impressora e todo equipamento, tipo mouse, teclado, câmera, tudo, ela precisa de um software específico que fala a linguagem do sistema operacional e fala a linguagem do equipamento eletrônico, tá certo? Aí, vamos lá, imprimir. Você criou o arquivo, salvou no disco rígido e agora você quer imprimir para você ter
em um papel que você possa transportar por aí com você. Perdão. Então você clica no menu, vai na opção do menu imprimir, e o Word vai se comunicar com o sistema operacional e vai dizer: eu quero que este arquivo seja impresso. E aí o Word passa o arquivo para o sistema operacional, este trata o arquivo, fala com o driver, que se comunica com a impressora, e envia, tá certo, os dados de forma binária, né, para a impressora. E esta começa a imprimir os caracteres, que são os pontos, vírgulas, letras e tudo mais, tá certo? E é assim que a comunicação se dá em um computador. E isso é o sistema operacional. É um conjunto, né, de vários softwares que se comunicam diretamente com o hardware, com a parte física do computador, e entende todas as funções, tá certo? E tudo que nós requeremos ou pedimos ao computador, este, tá certo, processa através do sistema operacional, e dependendo da parte que nós, ou da tarefa que nós estamos pedindo, ou ele mostra os dados e mostra no monitor, ou ele envia para a impressora, ou ele envia para o disco rígido, que é uma área de armazenamento, e assim sucessivamente, tá certo? Então, isso é um sistema operacional, tá certo? Então, a IBM estava procurando uma empresa para desenvolver um sistema operacional para rodar no computador pessoal que eles tinham acabado de desenvolver. Contrataram a Microsoft desenvolveu um sistema operacional muito básico, que na época foi chamado de MS-DOS, que era Microsoft Disk Operating System, tá certo? Que traduzindo é operador de discos, sistema operador de discos, porque o disco rígido são vários discos empilhados, tá certo? Discos de metal com uma superfície magnética empilhados em um cilindro. E eles giram, tá certo? E tem uma cabeça magnética que acessa os dados, como se fosse uma vitrola, tá? Um toca-discos daqueles pretos de antigamente, né? Que a gente chamava de LP, tá certo? Então, é isso aí, tá certo? E a Microsoft também desenvolveu hoje em dia programas importantíssimos como Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer, e entre outros, né? Os processadores ou CPUs continuaram em seu desenvolvimento. O computador não funciona sem uma CPU, ou como eu havia falado, né? Central Unit Processor Unit, que é unidade central de processamento. E esse é considerado o cérebro do computador. A Intel é uma empresa muito importante na área de informática. Ela desenvolve a maioria dos processadores utilizados nos nossos computadores hoje em dia. Estes processadores são desenhados com o que chamamos de arquitetura e são conhecidos por sua família, utilizando números 8086, 286, 386, 486, Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Core Dual, Core i3, Core i5, Core i7 e hoje, o mais recente, é o Core i9, tá certo? Que é o mais veloz e mais atual. Todo tipo de processador ele tem instruções, né? E uma certa quantidade de memória, e essas instruções e a quantidade de memória é o que faz ele ser mais rápido do que o anterior, né? Então tem os processadores multicore, tá certo? Uma das principais tendências dos últimos anos, acho que uns 10 anos para cá, no mercado de desktop é a chamada multicore, que consiste em vários processadores trabalhando paralelamente. Assim, as tarefas podem ser divididas e executadas de maneira mais eficiente. No início da década de 2000, os transistores usados no processador já estavam muito pequenos, causando
um aquecimento maior que o normal. Desta maneira, foi necessário dividir a CPU em vários núcleos. Tá certo? E aí, finalmente chegamos ao computador atual. Né? Você vê o iPhone 11, né? Tem câmera embutido, 3 câmeras ou 4 câmeras embutidas. Tem um sistema de alto-falantes muito bom. Tem um receptor, microfone excelente. Tem Wi-Fi excelente. 3G muito bom. Né? A área de armazenamento é grande. A velocidade com que ele processa as informações é excelente. O sistema operacional que roda no iPhone é muito bom. É chamado de iOS. Né? E esse sistema operacional foi baseado em outro sistema operacional chamado BSD. Né? Que é um tipo de Unix. Que nós não vamos aprender sobre Unix, mas se você quer desenvolver seu conhecimento sobre sistemas operacionais, que eu vou dar alguns exemplos, você pode pesquisá-los no Wikipedia ou no YouTube. Por exemplo, temos aí sistemas operacionais. A Microsoft começou sua vida, né, com o MS-DOS, tá certo? Aí logo após, a Microsoft trouxe o Windows, que não era ainda um sistema operacional, o Windows 3.1, 3.11, que também não era um sistema operacional. Aí a Microsoft trouxe o Windows 95, que finalmente se tornou um sistema operacional gráfico. Veio o Windows 98, o Windows ME, o Windows 2000, o Windows 2003, o Windows 2008, Windows 8, 8.1. Aliás, antes teve o 7, teve o XP também, perdão, né? Que era muito bom. Eu gostava muito do Windows XP. Depois o Windows Vista, que eu detestei, a maioria das pessoas detestaram. Aí o Windows 7 foi muito melhor do que o Windows Vista. Hoje em dia temos o Windows 10. Isso na área de computação pessoal, tá certo? Outros sistemas operacionais são Mac OS, que é da Apple. Temos também o Unix e temos o Linux, né? Que se tornou bastante comum hoje em dia. Né? O Linux é um sistema operacional gratuito e que roda quase, acho que todos os tipos de computadores hoje em dia, tá certo? Foi desenvolvido por um pesquisador, cientista chamado Linus Torvalds. E o Linux é baseado novamente também no sistema operacional Unix. Tá certo? Então é isso, galera. Essa é a história do computador. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aprendam bastante e que qualquer dúvida, tá certo? Qualquer coisa que vocês não entendem, basta pesquisar, tá certo? Se você quer aprofundar seus conhecimentos, pesquisem. Wikipedia e YouTube são seus amigos. Essas duas ferramentas não existiam quando eu comecei a aprender sobre computadores, tá certo? E hoje em dia essas duas ferramentas têm informações sobre tudo, tá certo? Como montar ou desmontar um iPhone, por exemplo. Como instalar o Windows 10. Então tem informações sobre tudo. Basta você querer passar um tempinho lendo e pesquisando e você vai aprofundar seu conhecimento e vai aprender imensamente, vai desenvolver a sua carreira muito mais rapidamente. Quanto mais você pesquisar e ler e estudar, você vai desenvolver. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Meu nome é Renato, eu sou CEO da InetSec. Nós somos uma empresa de segurança de dados com sede em Cambridge, na Inglaterra. Temos um escritório aqui em Brasília. Estamos desenvolvendo um curso para hacker ético que vai ser ministrado em julho, tá certo? E temos vários projetos aí que estamos desenvolvendo. Temos um curso de conscientização sobre
segurança de dados. Eu acabei de lançar um livro sobre segurança de dados para redes pessoais e redes para pequenas empresas, que foi lançado pelo Senac em fevereiro deste ano. E está tendo bastante sucesso, tá certo? E tudo que eu aprendi praticamente sozinho, pesquisando, lendo e testando nos computadores, né? Quanto mais você tem a curiosidade, mais você aprende, tá certo? Eu espero que isto que eu estou tentando passar para vocês seja útil, que vocês utilizem para desenvolver esses conhecimentos, para lançar vocês na área da informática, porque é uma área que não só está crescendo muito, mas vai continuar crescendo. Toda empresa, toda casa tem um computador hoje em dia, tá certo? Então, aprender sobre isto é importante, não apenas para se tornar um profissional da área de informática, mas para exercer suas profissões hoje em dia. Engenharia civil, até secretária, qualquer profissão hoje em dia requer conhecimentos prévios sobre informática, tá certo? Então, um abração para vocês e até a próxima aula.